Fala galera, beleza? Nesse vídeo de hoje eu queria fazer o passo a passo aqui dessa máquina chamada Catenso do Hackware, criada por Pedro Bastos. Eu vou deixar o link aí na descrição, tanto o link daqui do Facebook quanto o link direto para você fazer o download da máquina virtual, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui. Ele já deu uma listada no cron tab dele e a gente vê que ele tem um arquivo aqui de backup rodando. Mas o que é mais interessante é que a gente já tem um usuário aqui, né? O Catenso. Então ele desenha aqui a infraestrutura de como é que está montada essa máquina virtual. Ele mostra que tem um servidor Debian, tem um web server e tem dentro desse servidor Debian tem um armazenamento para backup. Beleza, então eu já baixei a máquina, ela está aqui, vem esse arquivo OVA e você vem aqui no VirtualBox. Para quem não sabe como funciona, aqui em Import, seleciona ela, vai dando Next que vai funcionar normalmente. Então a máquina vem aqui, eu instalei ela e ela vem como host on adapter. Isso significa que a gente vai ter que criar um adaptador na nossa máquina. Vamos tentar iniciar essa máquina que ela vai dar um erro. E vai pedir para a gente mudar as configurações de rede e a gente não vai ter nenhum adaptador aqui para ela. Então como é que a gente cria esse adaptador? Bom, outra informação interessante que ele passou aqui foi o IP dessas máquinas, tá? A gente vai ver que isso é o padrão do VirtualBox também, mas é uma coisa que é muito importante, na verdade, para fazer a exploração dessa máquina. Então, o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui no VirtualBox, a gente vem aqui em File, Host Network Manager, e vamos criar um adaptador. E você vai ver aqui que, por padrão, ele já cria .56, né? Feito está aqui, .56. Tá, a gente sabe que isso é um /24, né? Então já vem aqui com /24, você habilita o DHCP, dá 2 cliques aqui para mostrar as propriedades e a gente vai entrar com IP 1. Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir quais os hosts que estão nessa rede, descobrir qual é o IP dessas duas máquinas aqui. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, tá criado aqui, eu vou fechar, deixa eu só ver se eu criei mesmo. Criei. Então agora eu vou iniciar a máquina, tá? Eu vou iniciar aqui como headless para não abrir nenhuma tela aqui, beleza? Enquanto isso eu vou aqui no terminal, vou entrar como super usuário aqui e vou abrir meu Wireshark, tá? Para a gente analisar o tráfego. A gente criou lá o VBoxNet, eu vou colocar para escutar só esse cara, só o VBoxNet, beleza? Então deixa eu ver se a máquina já iniciou. Então vamos colocar aqui para estar o VBoxNet 0, que foi aquela interface que eu criei, e a gente vai ver aqui várias requisições. Deixa ele começar a fazer requisições, ele demora um tempo para iniciar, e pronto, ele vai estar fazendo várias requisições para broadcast, ou seja, esses dois caras aqui, está perguntando quem é que tem esse IP, 192.168.56.35, e o 102, né? São os dois iguais, ou seja, a gente já descobriu qual são o IP das duas máquinas lá equivalentes. Então, uma coisa que a gente pode fazer seria, a gente não tem ainda como acessar essas máquinas diretamente, mas a gente poderia fazer o seguinte, eu vou deixar rodando aqui atrás, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou vir aqui, isso aqui é a captura de tela. E eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui um IPA e vou mostrar que esse VBoxNet é um device na minha rede. E eu vou dar um Nmap nesse IP desse cara aqui, para a gente ver o que acontece. Pode dar um Nmap simples, tá? Então a gente vê aqui que ele está passando uma porta RCP bind aqui nesse servidor 101, mas a gente não sabe qual dos dois ele corresponde, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no VirtualBox mesmo, não precisa de ligar a máquina, não precisa fazer nada disso, e a gente vai definir esse aqui como 135. Então vamos aplicar aqui, fechar, e imediatamente ele vai começar a fazer uma conexão do tipo TCP, tentar fazer essa conexão do tipo TCP, né, na verdade. Então o que vai acontecer? Ele vai dar um erro aqui por um simples motivo. Minha máquina não está redirecionando, não está permitindo conexão na porta 80. Então eu posso vir aqui, vou entrar como root. E eu posso simplesmente iniciar o Apache, o meu Apache da minha própria máquina, que aí eu libero a porta 80. Então eu vou dar um start no Apache aqui.
E assim que eu der um start aqui, eu vou começar a receber as requisições do servidor. Vou começar, como elas são HTTP, né? Então eu estou fazendo um ataque man in the middle. Então eu vou selecionar qualquer uma dessas e eu estou vendo que ele está fazendo uma requisição HTTP para no endereço 56.135. E eu vou acessar esse cara aqui só para a gente ver. 92.168.135. Beleza, ele tem um Apache aqui rodando. Eu vou mostrar um outro procedimento que eu fiz também, que é padrão assim de fazer assim em máquina virtual, que é rodar o Derby, né? Para a gente tentar achar alguma URL interessante. E ele de fato achou, que seria essa URL aqui para a gente ver as URLs que o servidor está acessando. Mas isso aqui agora não vem ao caso, tá? Então, já que o servidor está iniciado e a gente está podendo fazer a escuta aqui no Wireshark, vamos vir aqui, eu vou clicar com o botão direito, venho em Follow TCP Stream. E aqui está as requisições sendo feitas, sendo que se eu tentar colar essa requisição lá aqui no browser, o que é que vai acontecer? Ele vai dizer que não existe, esse arquivo não existe, tá? E porque de fato ele não existe. Mas ele vai passar uma coisa aqui interessante, ele está passando no header aqui dele uma chave aqui de autorização, né? Então essa chave aqui está notavelmente com uma cara de base 64, né? Então vou fazer o seguinte, vou vir aqui no terminal, vou sair aqui de root, vou dar um echo nesse cara, base 64, decode. E aí ele me entregou o usuário e a senha, mas o usuário e a senha é de quem? Isso que era outra coisa que eu esqueci de falar aqui. A gente escaneou esse 1 aqui seria equivalente ao 135, então se eu fizer aqui, por exemplo, nmap, colar o 135, ele vai mostrar que ele tem a porta 80 agora, porque eu estou liberado, tá? Eu liberei a porta 80 na minha máquina, então eu consigo visualizar o tráfego da porta 80, ela fica aberta para mim. E eu vou fazer um nmap agora no 102, e nesse 102 a gente tem um servidor de SSH. E aí é que vem, a gente vai conectar com o Catenso lá, que é o usuário que a gente já viu, inclusive na própria divulgação aqui na máquina, no próprio clube, nessa dica aqui que está mostrando como uma máquina funciona. Deixa eu abrir aqui, Catenso arroba, e vamos colocar o IP dessa máquina 102 aqui. Beleza, aqui ele vai me pedir o password, eu vou colar o password aqui, esse cara, e a gente vai ver que vai funcionar. Colei, entrei, e beleza, eu loguei como usuário Catenso, tá? Essa era a parte mais difícil, assim, que essa parte de analisar o tráfego, de fazer o man in the middle, você liberar a sua própria porta e tal. Às vezes é um pouquinho complicado, mas dá tranquilo, dá para resolver. Beleza, aqui a primeira coisa que eu fiz de fato foi dar um sudo L, né, pra gente ver o que é que a gente podia executar. E eu sei que eu posso executar um Python sem password, né, então eu faço um Python, um sudo Python no caso, né, e eu boto um command aqui, como a gente sempre faz em toda exploração de máquina, aqui import pty, ponto e vírgula, pty.spawn, barra bin, barra bash. E aí quando ele executar isso, ele vai executar como root, né? E aí ele vai me dar um terminal de root automaticamente. Eu venho no diretório barra root, na verdade, que é o diretório padrão de root, ou barra chavezinha aqui. E aí tem um readme aqui, eu dou um cat nesse readme e tá aqui a flag. A gente conseguiu explorar essa máquina, beleza? Então se inscreve aí no canal se você curtiu esse vídeo, dá um like, compartilha e entra aqui também na comunidade Hackware, que Pedro vai postar outras máquinas também. Esse desafio ficou bem bacana. E tá aí nos comentários também o link para vocês fazerem o download direto das máquinas, beleza? É nóis, até a próxima e falou!